Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, está escrito o seguinte: A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos. Amém. Louvado seja Deus. Quanta revelação bíblica, quanta teologia, quanta mensagem explícita em um único versículo. Em um único versículo, nós vemos, por exemplo, toda a doutrina da Trindade sendo exposta. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A doutrina da Trindade, ela é amplamente respaldada na Bíblia Sagrada. Desde Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando o Senhor nosso Deus, Ele nos diz na sua palavra: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Até mesmo passando pela palavra tão conhecida, tão defendida por aqueles que tentam negar a doutrina da Trindade, que é Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, quando ali a palavra nos apresenta um Deus único, porém um Deus composto. Ora, Deus só é Deus quando as três pessoas da Trindade são mencionadas, são respeitadas, são adoradas. O Senhor Jesus, falando no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 10 e versículo de número 30, ele deixou muito claro quando ele disse que ele e o Pai são um. O Senhor Jesus deixou muito claro que ele e o Pai são um. João capítulo 10, versículo de número 30. Quando o Senhor Jesus foi indagado pelos seus discípulos, um dos seus discípulos pediu para que o Senhor Jesus mostrasse o Pai. João capítulo 14, versículo de número 8, Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus respondeu no versículo 9, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Ora, quem quer conhecer o Pai precisa olhar para Jesus. Jesus revela para nós quem é o Pai. O Pai é conhecido através do seu Filho Jesus. Nunca ninguém viu a Deus, o Pai. Mas o Senhor Deus se revela através do seu Filho Jesus. E aqui nesta passagem de 2 Coríntios 13, 13, que é a passagem conhecida como a bênção apostólica, na maioria das igrejas cristãs, ao final de cada culto, esta passagem ou alguma passagem similar a esta é proferida. A bênção apostólica. Nós vemos claramente as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora observe que o apóstolo Paulo diz: a graça do Senhor Jesus Cristo. Ora, a graça é o favor não merecido. A graça é aquilo que nos torna capaz de receber a misericórdia e a bênção da parte de Deus. A graça é aquilo que Jesus oferece para nós. É através da graça de Jesus Cristo que nós somos perdoados. É através da graça de Jesus Cristo que nós somos restaurados. É através da graça de Jesus Cristo que nós recebemos novamente o direito da salvação e de ter comunhão com Deus, de ter um relacionamento com Deus. Isto porque toda a humanidade pecou. Está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas no versículo 24, a Bíblia diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, temos redenção que há em Jesus Cristo. Somos justificados gratuitamente pela graça do nosso Senhor
e Salvador, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 8, ele diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Pela graça nós somos salvos. A graça é o favor de Jesus Cristo. Um favor que nenhum de nós merecíamos. Mas Ele, bondosamente, se entregou na cruz do Calvário. Morreu por mim e por você. Morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. A coisa mais maravilhosa que um homem pode ter consigo é a graça de Jesus Cristo. É o favor de Jesus Cristo. Nós poderíamos até mesmo parafrasear: o favor de Jesus Cristo esteja convosco. Quantas pessoas gostariam de receber um favor do presidente, de um grande juiz, de um grande banqueiro, o favor de um patrão, o favor de um familiar? Mas aqui temos Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nos oferecendo o seu favor, nos oferecendo a sua graça. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta a Tito, no capítulo de número 2 e no versículo de número 11, ele diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Nenhum homem sequer está fora do olhar de Deus. Está fora do projeto de salvação que Deus oferece para a humanidade. Nenhum homem sequer deveria viver a sua vida desprovido da graça de Jesus Cristo, desprovido do amor, da misericórdia de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, Ele oferece a todos a sua graça. E a sua graça traz salvação a todos os homens. Judeus, gentios, grandes, pequenos, ricos, pobres. Todos os homens estão aptos a serem abençoados por esta graça. Basta tão apenas aceitar o favor de Jesus. Basta tão apenas aceitar a proposta oferecida por Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ainda diz mais, 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus. Oh, aleluia! O que seria da humanidade sem o amor de Deus? Sequer existiria salvação se não existisse um Deus amoroso? A Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele é amor. Ele é o próprio amor. E Ele nos oferece este amor. E Ele nos dá prova deste amor. E Ele deseja que o ser humano se sinta amado por Ele. Saiba, querido amigo, que o Senhor Deus te ama. Quem sabe você pode até perguntar: mas se Deus me ama, por que eu estou sofrendo? Se Deus me ama, por que eu estou nesta situação? Saiba, Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. Não é porque alguém está sofrendo que signifique que Deus não o ame. O amor de Deus não é provado no sofrimento ou na bonança. O amor de Deus é provado através daquilo que Ele fez. E o que o Senhor Deus fez? O evangelista São João, escrevendo no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Independente se você está sofrendo, independente se você está tendo uma vida próspera, boa, plena, isso não importa, isso não faz diferença. A verdade bíblica é que Deus te ama. Deus te ama, amigo que está vivendo uma vida tranquila, próspera. Deus te ama, amigo que está vivendo momentos difíceis, passando por provações. Deus te ama,
amigo religioso. Deus te ama, amigo que não é religioso. Deus te ama, você que procura ser um homem, uma mulher honesto. Deus também te ama, você que é um bandido, um traficante de drogas, um assassino, um ladrão, uma prostituta. Independente do que você seja, Deus te ama. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, está escrito assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Veja quão grande amor. Não é um amor pequeno, não é um amor passageiro, não é um amor condicional. Ou seja, Deus não diz, eu te amo porque você é honesto, eu te amo porque você é religioso, eu te amo porque você é uma pessoa boa. Não é condicional, ele é incondicional. Deus te ama porque você é um ser criado por Ele. Independente se você é uma pessoa boa, ruim, religioso ou não religioso, independente do que você seja, Deus te ama. A Bíblia diz, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você quer prova maior do que esta? Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, morreu por mim e por você. E fez isto por amor. Não fez isso porque nós somos bonzinhos, porque o versículo de número 9 diz assim: Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte, ou seja, pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Deus te ama, querido amigo. Creia nisso, Deus te ama. E Ele provou isso na cruz do Calvário, em que Jesus morreu por mim e por você. Voltando para 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. A comunhão do Espírito Santo. O que seria da humanidade se não fosse o Espírito Santo? Primeiramente, nós precisamos entender que quem intercede por nós junto ao Pai é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos conhece. O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Ele sonda os nossos corações. Ele sabe quem somos, o que fazemos, o que praticamos. Ele conhece as nossas fraquezas e Ele intercede por nós junto ao Pai. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não existe salvação sem a ação do Espírito Santo. Você se arrepende dos seus pecados porque o Espírito Santo trabalha na sua vida. Veja a importância de nós termos comunhão com Ele. Veja a importância de nós termos um relacionamento com Ele. Se alguém vive separado do Espírito Santo, essa pessoa está morta. É o Espírito Santo que produz vida nesta pessoa através do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. No Evangelho de João, capítulo de número 16, do versículo 8 a seguir, está escrito assim, falando do Espírito: Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos convence que somos pecadores e que precisamos de salvação. E essa salvação quem nos dá é o Senhor Jesus. E uma vez que o Senhor Jesus nos salva, o Espírito Santo passa a viver em nós. Nós passamos a ser templo do Espírito Santo. E Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo número 16, que o Espírito Santo vem sobre nós como um consolador, como aquele que nos ajuda, que nos consola, que nos dá graça e força, e ele fica conosco para sempre. Veja a importância da comunhão com o Espírito Santo. Veja quanta riqueza em um único versículo
A comunhão do Espírito Santo é algo de extrema importância para cada um de nós. Em João 16, versículo 13, está escrito assim, que quando ele vem, ele nos convence da verdade, ele nos guia na verdade, ele nos conduz pela verdade. Você só anda na verdade se o Espírito Santo estiver agindo na sua vida. Você só conhece a verdade se o Espírito Santo revelar a você a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse o nosso Senhor. Este Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele testifica com o nosso interior, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que nós somos amados por Deus. Está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Veja a importância da comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Nós precisamos valorizar esta comunhão. Infelizmente, muitas pessoas não valorizam esta comunhão e acabam perdendo esta comunhão. Acabam extinguindo das suas vidas, das suas igrejas, das suas comunidades, esta comunhão. Está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 19, não extingais o Espírito, não extingais o Espírito. Nós precisamos da comunhão com o Espírito Santo. Sem esta comunhão, nós não conseguimos vencer. Querido amigo, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Que a graça de Jesus Cristo venha te sustentar, que o amor de Deus venha tornar você uma pessoa que se sinta realmente amada por Deus. E que a comunhão do Espírito Santo venha conservar você até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus abençoe a sua vida e a sua família para todo sempre, no nome de Jesus.